Olá, meus queridos. A nossa aula dessa semana tem um tema muito importante, muito especial, que é o planejamento da redação e a elaboração da tese. Mega importante, tá? Muito mais às vezes do que a própria escrita. Planejar é algo que antecede a escrita, por isso tão importante. Esse conteúdo está no capítulo 12 e o nosso objetivo é identificar conceitos e práticas de planejamento de texto, desenvolver estratégias para a elaboração da tese. Então, é bem comum os alunos dizerem: professora, eu não sei por onde começar, professora, como é que começa a escrever? E bate aquela angústia, sabe? Quando você começa a olhar aquela folha em branco ali, que chamam de a síndrome da folha em branco. O que acontece com certeza com muitos de vocês, tá? É uma base. Quando a gente explica essas coisas, a gente toma aí como referência muitos outros alunos, milhões de adolescentes que estão na faixa etária de vocês, um ano antes ou um ano depois, mas que passam por isso, tá? E para você passe por isso com mais tranquilidade, a gente vem aí te dar dicas, né? Na hora de você baixar a cabeça e olhar para aquela folha em branco e pensar no tema, o que você vai fazer? Né? Você não pode pensar que sair escrevendo e começar o texto já efetivamente pela introdução seja o início. Não. Né? Vamos começar então. Primeira coisa, vocês vão ler a proposta com calma, sublinhar ou circular as palavras-chave. Isso aí vocês já sabem que a gente já viu isso em capítulos anteriores. Além de circular as palavras, além de ler a proposta, vocês vão pensar que se eu prestar atenção naquela proposta, naquele tema, eu vou conseguir acertar muito mais. Por exemplo, se o tema do ano passado do Enem, que foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, os alunos, os candidatos tivessem entendido que desafios e surdos são palavras-chave, eles não teriam tangenciado ou não teriam feito outro tipo de proposta, tá? Falado sobre outras coisas que não são pertinentes. Por quê? O que se queria era falar sobre desafios e sobre surdos. Na real, o tema era inclusão, tá? Então, sempre tem uma palavrinha norteadora na proposta, porque o INEP, quando pensa na proposta, quando pensa no Enem, não faz isso de uma hora para outra e nem faz sem motivo. Então, a gente precisa prestar atenção, tá? Então, você já se preparou, você já estudou, você sabe várias coisas sobre sociologia, cultura, tudo. Então, você vai ler a proposta, baixar a cabeça e deixar fluir tudo que vem à cabeça e começar a anotar tudo que vier. Todas as palavras-chave em forma de tópicos, que a gente chama de tópico frasal, que a gente vai ver mais adiante também, tá? Então, todos os argumentos que vier à cabeça, vai colocando no papel. Aí, depois de respeitar o fluxo de ideia, colocou uma após a outra, você vai construir o que a gente chama de planejamento. Então, você vai construir aí o que vem no início, o que pode ser para o desenvolvimento e o que pode ser a conclusão. Tá? Então, tem um roteirinho básico aí que a gente vai começar a detalhar agora. Então, primeira coisa, qual é o tema e o que eu penso sobre ele? Isso, qual é o tema? É a contextualização do tema. E o que você pensa sobre ele é a tese. Então, o que você pensa? O que você acha dessa situação aí quando você pensa no tema? Tá? Segundo, por que eu penso dessa forma? Você pensa assim porque a maioria é a favor, porque você vê muita coisa, porque você tem uma gama de informações que te levam a isso, tá? Então, esse desenvolvimento, isso faz parte do desenvolvimento e são 2 ou 3 bons argumentos que vão sustentar a tese que já vem na introdução, tá? E aí você vai ver 2 ou 3 bons argumentos. Não precisa ser 2, pode ser 3, não precisa ter 3, pode ser 2, beleza? Depois, diante da sua tese, o que você vai fazer para solucionar o problema? Lembrando que para solucionar, eu preciso pensar em quem vai fazer, como vai fazer. Eu preciso mostrar na minha proposta de intervenção, que é a minha conclusão, todas as possíveis saídas e o que eu preciso fazer e quem vai. Isso é muito importante. Não importa dizer só que o governo tem que fazer algo ou que o prefeito tem que fazer algo. Eu preciso dizer quem do governo, preciso dizer prefeito de que cidade ou das cidades do Brasil, por exemplo. Eu preciso dizer como. Preciso informar isso. Eu preciso ter uma possibilidade passível de ser efetivada, ok? Para ficar melhor,
né, seguem um exemplo prático. Então, nessa hora, vocês param o slide e leem esse exemplo prático, que é um exemplo em cima de um tema anterior do Enem, de 2016, e o que é suscetível de se fazer numa introdução e aí por diante, tá? Para e dar uma lida que vocês vão entender exatamente o que eu falei com essas questões em cima que estão destacadas, beleza? E aí continua o que está no slide anterior de introdução, continua te orientando o que fazer no desenvolvimento 1, que é o parágrafo 1 do desenvolvimento, ou seja, o 2 da redação. O desenvolvimento 2 é o parágrafo 3 da redação e 2 de desenvolvimento. E, por último, a conclusão. Então, aí te orienta exatamente de acordo com o que você pensou, o que você vai fazer, tá? Seu texto está planejado. Agora que você vai começar a escrever, você só colocou ideias no papel, soltou ideias, tá? Você vai retomar as anotações que você fez para começar a usar tudo que você pode delas para desenvolver, para começar a elaboração do seu texto, tá? As primeiras vezes que você for fazer, com certeza você vai demorar um pouquinho, normal, tá, galera? Normal. Mas isso é treino. A gente não consegue jogar a partida se não treinar, se não fizer ali, não tem. Quando você, vamos colocar exatamente isso no contexto futebol, né? Os meninos têm mais facilidade, alguns meninos também, outros não, perfeito? Nem meninos nem meninas, tem galera que não gosta, mas vamos colocar isso no setor esporte. Então, para eu jogar uma partida, qualquer que seja, basquete, vôlei, futebol, eu preciso treinar. Por que eu vou treinar? Porque eu preciso com os meus amigos, com a galera do time, articular jogadas que vamos chegar ou ao gol, ou à cesta, ou à cortada no vôlei. Então, preciso exatamente saber o que fazer, tá? Para na hora da partida não me enrolar, não ser amador. É mais ou menos a mesma coisa com a redação. O planejamento, o rascunho é o treino, para na hora do Enem, na hora do vamos ver, vocês já estão aqui, ó, tão tranquilos. Quando chegar na hora H, vocês vão conseguir tirar isso de letra. Além disso, o planejamento, o texto planejado, ele fica muito mais organizado, tá? Exemplo que não é legal desenvolver mais de um argumento por parágrafo. Mas isso acontece quando a pessoa não planeja. Porque, como eu já informei outras vezes, cada argumento, um parágrafo. Então, se você coloca... Às vezes, tem gente que faz parágrafo sem argumento nenhum, só expõe, porque não planejou. Isso na hora, a banca também avalia, tá? Pois da competência 3 que vai se avaliar a exatidão do planejamento, porque é nela que vai ser avaliado o que eles chamam de projeto de texto. Se você não sabia, está sabendo agora, tá? Então, planejar te dá ponto na competência 3, que nós vamos ver as competências também mais para frente, tá bom? A proposta. Eu fiz agora o enunciado aí, para vocês visualizarem. Fiz algumas modificações de acordo com o que a gente passa nesse momento, tá? Então, com base no que vocês vêm estudando aí até esse momento, vocês vão redigir. Sobre o que é redigir? Escrever, tá? Redigir um texto em prosa, em caráter dissertativo argumentativo, com a modalidade da língua portuguesa padrão, e vocês vão escolher um dos temas que estão nos slides seguintes, tá? Colocando o ponto de vista de vocês. Lembra que colocando, mas não mostrando que sou eu, não pode primeira pessoa. Se colocar a primeira pessoa do plural, como a gente viu em aulas anteriores, não, só se tiver certeza que todos estão participando. Se não, não coloco terceira do singular mais C, eu tenho terceira do plural, eu tenho opções. Mas se eu escolher terceira do plural, eu tenho que fazer o texto todo na terceira pessoa do plural. Se eu escolher terceira pessoa do singular mais C, eu tenho que fazer o texto todo em terceira pessoa do singular mais C. Não posso ficar pulando, tá? Então, vamos lá. O texto definitivo deve ser escrito à caneta, tá? Então, a galera que está escrevendo a lápis não é legal. Já bora treinar a fazer isso, tá bom? Vai receber a nota 0 em qualquer das situações a seguir. A redação que tiver menos de 7 linhas, que é considerado texto insuficiente, fugir ao tema ou que não atender ao tipo. Então, a galera que só expõe, que não argumenta, não tá legal, tá? É passível de 0 sim, ok? Porque não cabe a tipologia quando eu só exponho, quando eu não argumento. A tipologia que eu uso é dissertativo expositivo e não argumentativo, então tô fora, é 0, mesmo eu tendo feito um lindo texto expositivo, tá? Se eu não respeitar os direitos humanos na minha proposta, também 0. E se eu colocar algo totalmente desconectado ao tema, tá?
Então, vamos prestar atenção nisso, ok? Tema 1. O tema 1 é o acesso à informação na sociedade brasileira. Assunto muito pertinente nessa época, muito tranquilo. Tem aí um pequeno texto para vocês tomarem como base o que eu quero que vocês desenvolvam, tá? Desculpa. O tema 2 e último é automedicação e hipercondria na sociedade brasileira. Para quem não sabe o que é um termo ou outro, é só pesquisar. Lembrando que a pesquisa é muito importante no nosso aprendizado, é uma base que vocês têm para poder acumular aí muita informação. Então, eu preciso que vocês acumulem informação. É a melhor maneira de se darem bem em qualquer tema que venha no Enem. Alunos que pesquisam, alunos bem preparados, não têm medo de tema de redação. Então, preciso que vocês pesquisem, preciso que vocês busquem. Isso é muito importante, tá, galera? Então, não esqueçam do nosso horário de Tira Dúvidas nessa sexta-feira, tá? Ou nessa quarta-feira, tanto para 1201A quanto para 1201B. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.